Capítulo 26 Labirinto da Tumba 2. Sem ter ideia de quanto tempo havia passado, Ulk finalmente chegou diante do primeiro chefe do labirinto. Cavaleiro Esqueleto. Chamas azuis brilhavam dentro de suas órbitas oculares vazias, enquanto uma energia negra e ameaçadora vazava de sua espada de duas mãos. Mortos-vivos superiores. Mesmo entre os necromantes invocados, havia diferentes níveis de mortos-vivos. Quanto maior seu nível, mais forte era seu poder e suas habilidades, e também quantos subordinados ele poderia liderar. Outro dos animais de estimação de Nacron. Nacron, rei dos magos das trevas. O segredo por trás de seu poder nunca foi descoberto, mas uma coisa era certa. Ele é o melhor necromante. Conhecer o contexto do sítio histórico era muito importante. Por essa razão, os ladrões de túmulos, que preferiam o termo arqueólogo, faziam muita pesquisa antes de qualquer exploração. Era o mesmo conceito de um aluno estudando sobre o estilo de seu professor antes de fazer um grande teste. Talvez seja realmente tudo parte de um teste. Ele não acreditou nem por um segundo que Nacron tinha vindo a este labirinto de tumbas simplesmente para manter sua promessa com Akhenaton. Em sua visão, aquele rei fantoche não passava de um brinquedo. Ele tinha uma personalidade bastante excêntrica, então precisava pensar diferente se quisesse se colocar no lugar dele. Enquanto a mente de Ulk estava ocupada com tais pensamentos, o cavaleiro esqueleto começou sua investida em cima de seu cavalo de guerra esqueleto. Tagdak tagdak. O som de seus cascos ressoou pela caverna enquanto o cavaleiro balançava sua grande espada, criando uma rajada de vento. Ulk desviou para o lado, evitando a investida mortal do Skeleton Knight. No entanto, ele não ficou parado, ativando a Destruction Rune de Grandia enquanto cortava os membros dianteiros do cavalo. Que? O cavalo caiu no chão, chorando de dor. Antes que o cavaleiro esqueleto pudesse se levantar da queda, a sombra de Ulk estava sobre ele. Baslak. Ele cortou o braço esquerdo do cavaleiro esqueleto e ele caiu no chão, o osso se transformando em pó. Ao vê-lo em um estado terrível, Ulk levantou Grandia bem alto para desferir o golpe mortal. Oaiaak. Naquele exato momento, porém, a aura negra que cercava a espada larga disparou em direção ao Ulk. Legião dos Espíritos Vingativos. Uma habilidade que poderia dominar a mente do oponente e tomar conta de seu corpo. Taang. Felizmente ele conseguiu neutralizá-lo com um golpe de espada. A runa de destruição era capaz de afetar espíritos. Enquanto ele suportava os gritos dolorosos dos espíritos, Ulk desviou do golpe do cavaleiro esqueleto e então... Paddock. Cortou o cavaleiro esqueleto ao meio com um corte indomável para baixo. Com essas habilidades, era simplesmente 100 anos muito cedo para ele ameaçar o Ulk. Esse seria o caso, estivesse ele vivo ou morto-vivo. Saa. Quando a chama azul nos olhos dos cavaleiros esqueletos desapareceu, seus ossos se quebraram e viraram pó, espalhando-se com o vento. O Ulk olhou para os restos enquanto estalava a língua. Eu não quebrei a espada de propósito. Ele sentiu que tinha sido simplesmente um pouco mais problemático em comparação à sua maneira habitual de lidar com as coisas. O Ulk caminhou até o cavalo esqueleto caído, sentou-se nele e fez uma pequena pausa. Um sítio histórico composto por inúmeros mortos-vivos, cujas muitas batalhas estão lentamente consumindo sua resistência. Há quanto tempo estou aqui? Cerca de um dia se passou, durante o qual ele explorou sem parar, à medida que se aprofundava no labirinto. Preciso comer alguma coisa. Mesmo que ele conseguisse continuar devido à sua forte fortaleza mental, se ele deixasse de comer e dormir, sua capacidade de luta certamente seria prejudicada. Ulk pegou alguns ingredientes e começou a cozinhar. Não demorou muito, pois ele estava apenas fazendo um pouco de bibimbap de carne. Era basicamente água fervente para o arroz e adicionando um pouco de óleo de gergelim por cima. Depois que o arroz estava cozido, ele comeu seu bibimbap de carne com uma colher de plástico. Essas rações de combate são tão deliciosas. O que ele comeu ao longo dos últimos 40 anos? Os rostos de todos os seus antigos subordinados, incluindo Leifina, vieram à mente. Foi um erro meu, escolher subordinados apenas com base em sua capacidade de luta. Estava começando a ficar claro para ele porque ele não tinha conseguido alcançar o trono divino naquela época. Os deuses comiam várias iguarias raras, mas ele nunca provou nenhuma delas. Espere por mim, Hans, estou indo atrás de você. Era apenas mais um motivo para resolver rapidamente seus negócios aqui e deixar o labirinto da tumba. Depois de beber o resto da sopa de miso, o Ulk partiu novamente com vigor renovado.
O segundo chefe que ele encontrou foi um ciclope morto-vivo. Era um gigante de um olho só que gostava de comer carne humana, assim como os minotauros, e também era conhecido por seus atos sexuais perversos. Mesmo após sua morte, essas características permaneceram. Na verdade, ele até foi fortalecido pelos feitiços de Nacron, dando a ele habilidades que ele não tinha antes. WHARRR. Uma chama saiu da boca do ciclope, indo direto para o Wilk. Era semelhante ao sopro do dragão. O Wilk se esgueirou para o lado, desviando das chamas enquanto liberava um Ice Bolt nos pés do Ciclope. Ele começou reduzindo sua mobilidade antes de engajá-lo completamente. Curuaruarua. Com os pés congelados, seu único olho pisca vermelho enquanto ele balança seu porrete com espinhos. Do nada, um único espinho no porrete disparou como uma flecha em direção ao Wilk. Deve estar bem enfurecido. Ainda assim, não foi em um nível que pudesse pegar o Wilk desprevenido, já que ele confiou em seus sentidos e percepção para desviar de quaisquer espinhos. Por fim, ele diminuiu a distância e a lâmina afiada de Grandia quase atingiu o Ciclope. WHARRR. Em vez de fugir ou se defender, o Ciclope escolheu contra-atacar com seu sopro de fogo. Com o espírito de luta de um leão, o Ciclope não valorizou sua vida de morto-vivo, procurando, em vez disso, arrastar o Wilk para baixo e fazê-los morrer juntos. O Uyang. O jato de chamas se dividiu em dois com o golpe de Grandia e, assim que se dissipou, o Wilk lançou um raio de gelo na boca aberta do Ciclope. Kurua. O Ciclope usou as mãos para tocar sua boca agora congelada, com um olhar de incredulidade. Enquanto estava distraído, uma sombra surgiu acima de sua cabeça. Sushi. A cabeça do Ciclope rodou pelo ar, antes de cair no chão. Um sangue marrom acinzentado jorrou do pescoço decepado. O Wilk não parou por aí, no entanto, continuou a cortar seu corpo em pequenos pedaços para dificultar que ele se levantasse novamente. Aterrissando de volta no chão, o Wilk solta um suspiro enquanto enxuga o suor da testa. Uma luta onde ele teve que levar seu corpo ao limite, sua baixa resistência tornando seus movimentos lentos. Eu posso sentir isso agora. Aquela sensação que fazia a pessoa se sentir viva. Para o Wilk, que enfrentou a morte em tantas ocasiões, ele estava muito familiarizado com o sentimento. Foi assim nos últimos 40 anos, sempre que ele se encontrava na encruzilhada entre a vida e a morte, o Wilk sentia uma calma em seu coração. Um sentimento que lhe deu confiança de que estava trilhando o caminho certo. Agora que ele pensava nisso, a morte sempre esteve ao seu lado, quer ele gostasse ou não. Enquanto relembrava seu passado, o Wilk partiu mais uma vez. Sua longa sombra negra se estendeu quando ele passou por uma tocha. Ele ainda não havia encontrado o terceiro chefe e, em vez disso, estava diante de um grupo de mortos-vivos. O que agora se aproximava de Wilk era um Dullahan. Um cavaleiro sem cabeça que cavalgava ao redor de sua cabeça com uma mão. Era um dos mortos-vivos que era difícil lidar com danos físicos sozinho, porque estava equipado com uma armadura de placas pesada. Naturalmente não foi difícil para o Wilk lidar com isso. Kha'Zix. Ele dividiu os Dullahan em dois na cintura, imediatamente após lançar Chain Lightning nos outros espíritos mortos-vivos. Zizizizik. Após lidar com os mortos-vivos restantes, o Wilk observou cuidadosamente os arredores. Não parecia diferente das outras salas onde ele havia enfrentado os chefes anteriores, mas de alguma forma ele conseguia sentir uma energia escura persistente. Poderia ser um espírito vingativo? Se fosse um espírito de nível superior, era possível que ele ficasse invisível por um certo período de tempo. O Wilk criou Grandia enquanto levava seus sentidos ao limite. O Ruik. Uma bola de metal com espinhos, presa a uma corrente, caiu do teto, balançando em um arco. Assim que o Wilk pulou e rolou para o lado para desviar, uma série de flechas venenosas foram disparadas da parede. Ting! Ting! Ele usou o efeito da serpente estelar Rainha Fantasma para erguer um escudo translúcido ao seu redor, desviando as flechas. Uma armadilha de corrente. Se você conseguisse evitar o primeiro, o segundo estaria à espreita. Você não parece querer se revelar tão facilmente. Sentindo o aumento da dificuldade, o Wilk olhou cautelosamente para a bola com espinhos no ar. Era bem irritante lidar com ela, já que ela podia sentir o intruso e agir de acordo. Vou ter que lidar com essa coisa primeiro. O Wilk escolheu pular em vez de desviar para o lado. Huouk. Rajadas de ar eram enviadas de suas botas Airwalker, permitindo que ele saltasse muito acima da bola. Karang.
A lâmina afiada de Grandia conseguiu cortar a corrente de metal, fazendo com que a bola com espinhos rolasse impotente no chão. Tude. Quando o som forte da colisão ecoou na sala, o Wilk caiu de volta no chão e falou: Chega de se esconder, é inútil. Mesmo que o espírito fosse invisível, ele conseguia adivinhar sua identidade. Para alguém utilizar apenas armadilhas e se esconder até o final, tem que ser o próprio Akhenaton. A princípio ele ficou confuso sobre o motivo de Nacron ter retornado para encontrar o rei morto, mas estava claro que ele havia transformado Akhenaton em um espectro, para servir como o terceiro chefe. Ele pode ser o último, já que não vejo nenhuma outra passagem que leve a outro lugar. Você parece muito confiante em si mesmo, ladrão de túmulos. Você sabe de quem é esse túmulo? Após um curto período de tempo, o espírito respondeu. Como ele esperava, era de fato Akhenaton. Um rei cujo corpo era virtualmente indetectável, a menos que você estivesse totalmente focado em sua silhueta. Ele pode ter alguma informação útil, então o Wilk decidiu bajulá-lo um pouco. Eu sei tudo sobre você, Akhenaton. Você foi um bom rei, só que traiu seu irmão, morrendo por suas mãos. Então por que você está interrompendo meu sono? Você não tem medo de ser amaldiçoado pelos mortos? Ao ouvir o Wilk elogiá-lo, a voz de Akhenaton suavizou um pouco. Ele deve ter sido um daqueles que eram fracos para bajulação em sua vida. Também havia a possibilidade de ele descobrir algumas pistas que o levariam até Nacron, então o Wilk se concentrou intensamente na situação. Sou um arqueólogo que veio aqui em busca da verdade. Não tenho nada em comum com aqueles ladrões de túmulos. Isso é verdade? É uma história sobre mim? Certo, estou procurando artefatos que possam revelar a verdade na história. Atualmente, você é lembrado como um rei que viveu uma vida de opulência e devassidão, até mesmo estuprando sua própria filha. As palavras que o Wilk disse eram realmente verdadeiras. Era comum que a história fosse reescrita pelos vencedores, e o caso de Akhenaton não foi exceção. Eu era apenas um homem em busca dos segredos da imortalidade. Quem espalhou rumores tão absurdos? Talvez você devesse perguntar ao Nacron, ele deve saber tudo sobre a situação. Nacron. Aquele mago ingrato, nunca mais quero vê-lo. Ele me transformou nisso, e até usou meus filhos em experimentos. Enquanto Akhenaton falava sobre Nacron, ele ficou bastante agitado, e sua voz estrondosa ecoou por toda a câmara. Você vai me ajudar a provar a verdade. Do jeito que eu vejo, pode ser que não haja mais ninguém além de mim vindo aqui. Claro, bravo arqueólogo, pegue isso e vá para a sala escondida ali. Depois de entregar ao Wilk uma chave dourada, Akhenaton virou a cabeça e apontou para a parede com uma runa gravada. Ao ver a porta da sala secreta, o Wilk não conseguiu evitar ficar confuso. É possível entrar sem derrotar você? Normalmente não, mas aqueles que são escolhidos por mim são uma exceção. O que você quer dizer com escolhido? A chave dourada que você tem em suas mãos. Eu costumo mantê-la em uma dimensão separada, longe do alcance de qualquer ladrão de túmulos. Segundo suas palavras, se ele simplesmente o tivesse abatido, talvez não tivesse obtido a mesma chave de ouro. O Wilk se perguntou se Logan havia tomado a mesma decisão naquela época. Você sabe o que tem dentro? Eu não, tudo o que sei é que também há alguns tesouros lá que Nacron roubou de mim. Ao ouvi-lo mencionar tesouro, ele não pôde deixar de pensar no cálice de ouro do qual Logan tanto se orgulhava. Um item mágico que seria preenchido com vinho simplesmente despejando um pouco de mana nele. Desta vez não terei que ouvir nenhuma história sobre as conquistas daquele cara. Logan era do tipo que se gabava para os inimigos. A única razão pela qual ele conseguiu aprender tanto sobre esta tumba foi porque Logan se gabava tanto sobre seus inimigos. Embora isso tudo já estivesse no passado, havia se tornado uma informação muito útil para o Wilk. O Wilk colocou a mão na runa gravada, enquanto imaginava o rosto de Logan, que trabalharia tanto só para chegar aqui em troca de nada.